Credo quis absurdum é uma adaptação de uma frase de Tertuliano e diz que significa creio por ser absurdo. Então nós vamos falar hoje sobre algo que seria meio absurdo, que é a gravidez de Maria. Não aqui discutindo a questão sexual, né, ou não, a virgindade ou não, a gente não vai entrar nesse tema aqui. Mas aqui nós temos em Lucas, no capítulo 1, que depois que Maria, né, tem aí as informações sobre o nascimento de João Batista, passa pelo capítulo 1, e depois nós vamos ver aqui a anunciação do nascimento de Jesus, que está no capítulo 1, versos 26 em diante, no sexto mês, né, no sexto mês da gravidez da mãe de Isabel, a mãe de João, um mensageiro de Deus aparece a Maria, né, e diz a Maria, né, alegra-te, no caso, né, muito favorecida, o Senhor é contigo, e vai explicar para Maria que ela ia conceber um filho, e esse filho o nome dele seria Jesus, porque ele era o Filho de Deus, seria chamado o Altíssimo. Tá? A Maria, no capítulo 1, no verso 34, ela vai indagar desse mensageiro, dizendo o seguinte: então disse Maria ao anjo, no caso o mensageiro, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Tá? Ela não tinha relação, ela estava num contrato, num noivado com José, e um contrato e um noivado já era praticamente um casamento. Então, mas ela ainda era uma virgem que estava em contrato de casamento com José, e ela não havia, como diz ela mesma aqui, que ela não tinha relação com homem nenhum. Aí o mensageiro de Deus vai dizer, ó, sobre você vai descer o Espírito Santo, e o poder de Deus, o Altíssimo, te envolverá como a sombra, né? Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É aquilo que a frase diz do Tertuliano, né? Creio por ser absurdo. É uma coisa absurda, e por ser absurdo, então nós cremos que isso aconteceu realmente, né? Então, depois a Maria vai visitar a Isabel, mas antes disso aí, quando a Maria diz ao mensageiro que ela não tinha relações com um homem, nunca tinha tido, então o anjo vai dizer para Maria no versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É interessante, né? Então a Maria vai dizer para o mensageiro, isso que é para nós hoje, essa pinçada desse importante versículo para nós, que a Maria vai dizer, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo, mensageiro de Deus, se afasta então, se ausenta dela. Depois a Maria vai se encontrar com a Isabel, e ao visitar a Isabel na casa dela, quando a Maria sauda a Isabel estava grávida de João Batista, e ela diz lá para Maria, né, bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre. No versículo 44 ela continua, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança que estava dentro da Isabel, que é João Batista, estremeceu de alegria dentro de mim, né? E ela vai dizer, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isabel não estava sabendo de nada do que havia acontecido com Maria no seu encontro com o mensageiro de Deus. Mas mesmo assim ela falou, ó, bendita aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E depois a Maria, a partir do versículo 46, ela vem com o famoso Magnificat, né? O Magnificat de Maria é o cântico de Maria, do versículo 46 ao versículo 55. Ela vai cantar ao Senhor, ali possuída pelo Espírito de Deus, e vai adorar o Senhor. Mas qual é a questão nossa hoje, para nós podermos entender nisso que a Maria falou no versículo 31 do capítulo 1, que é, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
Se nós formos no capítulo 1 de Mateus, nós vamos ver também um mensageiro de Deus que fala com Maria, e ele também fala com José, com Maria. Maria está em vigília, Maria está acordada aqui, né, Mateus e Lucas, e no texto de Mateus, aqui em Lucas não tem o relato de José. José está dormindo, e em sonhos o anjo, o mensageiro, chega diante de José e diz que Maria estaria grávida, mas que ele aceitasse, porque a criança que viria do Espírito Santo, e ela seria então a bênção para o mundo todo, para a humanidade. José fica meio assim, ele estava até pensando, porque ele soube que Maria estava grávida, mas como ele amava muito a Maria, ele não queria defamar a Maria e ia dar uma carta de divórcio para ela. Então você imagina uma garota de 15, 16 anos, talvez de 14, 15, 16 anos, que dentro daquela cultura, onde o adultério, e já havia um contrato de casamento, então já estavam casados Maria e José, ela deveria ser apedrejada, né, pelas pessoas, porque ela tinha cometido um ato abominável no meio da comunidade ali. Então você imagina essa mulher, e nós aqui no relato aqui, parece-nos que ela não está muito preocupada com o que vai acontecer com ela, né? Ela está ouvindo o mensageiro, ela questiona algumas coisas, o mensageiro vem com ela com uma resposta muito mais profunda que ela entende, porque para Deus não tem impossível, não há impossibilidades para Deus, né? Não há, na verdade, absurdos para Deus. Por isso que eu coloquei essa credo guia absurdo, que é a questão da Maria. Eu creio, e para mim então isso não é absurdo não. Eu estar grávida de Deus, do Espírito Santo, sem ter relacionamento com nenhum homem. O que nos chama a atenção muito essa questão da Maria, e também um pouco menos, na verdade, de José, que também ele tem a sua participação, que é a disponibilidade de Maria, né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Tem primeiramente a receptividade dela, de ouvir, de que dela viria um ente, um ser, uma criança que seria o Filho do Altíssimo. A sombra do Altíssimo cobriria a Maria, se nós entendemos também essa questão da sombra do homem, né? No homem, no caso, José, e de todos os homens que são esposos de esposas, que cobre protege, né? Que cobre a sua mulher. Então a sombra do Altíssimo iria cobrir a Maria, que ia proteger a Maria, e o poder do Altíssimo envolveria na sombra desse Deus, desse Espírito Santo. Então essa disponibilidade, eis aqui a receptividade, eis-me aqui também, cumpra-se em mim a vontade, a tua palavra, que seja então feita. O José também, a princípio, quando ele soube da situação, a Bíblia não explica se foi parente, se foi fofoqueiro, se foi Maria que havia informado para ele, mas ele também em sonho, aí ele está no estado de sono, a Maria em estado de vigília, acordada, recebe o mensageiro, e o José no estado de sono. Ele então sonha, e ali no sonho, não sei se é o mesmo mensageiro que falou com Maria, mas que vai explicar para ele, para que ele não se apartasse de Maria, que ele não se separasse, porque aquilo que estava nela vinha do Espírito Santo. E ele também tem essa disponibilidade, ele também tem essa receptividade de aceitar aquilo que Deus tinha para ele, recebendo Maria como esposa. Ele poderia largá-la e ela seria talvez morta, apedrejada, talvez não, mas pela lei seria, havia cometido um adultério, e ele recebe. Mas aqui o foco aqui é Maria. O cristianismo evangélico, no caso, protestante, eles parece que tem uma ojeriza, um certo receio, um certo medo de falar de Maria por causa do pensamento católico e tal. Eu não vejo nada disso. Eu vejo que Maria tem o seu lugar dentro do evangelho, ela como mãe de Jesus. Aí vai ter essa questão ou não de virgindade que os católicos acreditam, mas nós não somos ninguém também para ficar julgando, não. A gente vê o texto aqui, e o texto é bem claro para nós. E para mim, nesse momento, o que aqui
essa questão do nada é impossível para Deus e essa questão de a disponibilidade e a receptividade da Maria. Eu creio por ser absurdo, e por ser absurdo, eu comentei sobre o Albert Camus, o escritor argelino, ganhador do Prêmio Nobel de literatura também, e ele também tinha essa posição dele sobre o absurdo, né? O Miguel de Unamuno, espanhol, é um autor, filósofo que eu estudo muito. Ele fala sobre essa questão da angústia, né? O sentimento trágico que é a angústia. Então aqui nós temos essa questão do absurdo. Isso é absurdo, isso não existe. A mulher é virgem, não tem relações com o homem e está grávida. Bom, mas o que diz aqui o mensageiro é que para Deus não há nada de absurdo, nada de impossível. Então nós temos uma frase de Jesus que ele está falando sobre, na verdade no capítulo 18 de Lucas, é sobre a oração. Mas eu quero puxar esse pequeno versículo, não para a oração, mas trazer para esse pensamento nosso daqui da Maria, que é o final do versículo 8, que diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus retornar, ele achará porventura fé na terra? Porque a Maria, que essa disponibilidade e essa receptibilidade da Maria, ela está embasada numa fé daquilo que o anjo falou no versículo 38, de que para Deus não há nada impossível. E ela então aceita. Hoje de manhã eu estive lá no local em que eu dou um estudo, hoje domingo, nesse frio, né, na comunidade aqui na Elza Guimarães aqui, e eu falei desse amor de Deus, né, dessa questão de Deus nos amar, que nós não o vemos e não entendemos, mas Ele nos ama dessa mesma maneira, o que nós somos. E essa questão de nós podermos entender esse Deus e fazer como Maria. Bom, nada é impossível para Deus. E quando ela vai na casa da Isabel, que a Isabel então proclama de que a criança que estava no seu ventre, que era João Batista, se alegrou quando ela ouviu a voz da Maria, porque a Maria carregava Jesus no seu ventre, então ela vai cantar o seu Magnificat, né? Esse texto maravilhoso, ela começa a cantar na casa de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Por ter escolhido princesas, rainhas, mulheres ricas, mulheres bonitas, mas escolheu ali uma simples jovem, a Maria, casada com um marceneiro, contrato de casamento com um marceneiro que era José. Contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, ou bendita, né? O cristianismo católico, a Maria é bem conceituada, né? A bendita, porque recebeu no seu ventre Jesus. Porque o poderoso me fez grandes coisas, né? E ela vai cantar então: santo é o seu nome. E aí ele vai dizer: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que acreditam, sobre aqueles que creem por ser absurdo. Ser absurdo. Como é que um homem como Jesus veio, como é que ele se diz Deus, e ele diz que ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter um perdão dos nossos pecados e sermos aceitos novamente por Deus. Isso tudo é um absurdo, é uma loucura. Mas o evangelho é loucura para as pessoas aí, para os sábios, né, diz o texto. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. A soberba, né, do ser humano, a soberba da vida, a soberba do homem. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. No caso aqui, o humilde para nós vemos aqui é Maria. Ele exalta, então ele abate o poderoso e ele levanta o caído, o humilde. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Aqueles que tinham necessidade, que eram famintos, ele supriu aqueles. E aqueles que tinham opulência, que eram ricos, ele então esvazia esses aí. Ele amparou Israel, diz Maria, seu servo, e a fim de lembrar da sua misericórdia. E a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera
aos nossos pais. Então esse é o Magnificat, o canto de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, porque ela então se disponibiliza, é receptiva à informação que lhe é passada pelo mensageiro que veio de Deus, que o mensageiro é aquele que vem e faz a ordenança de Deus. Ele veio para falar para ela, ó, Deus escolheu você, e é em você que vai ser gerado o Salvador do mundo. E ela, uma garota, na situação que ela estava, ela então é receptiva e acredita naquilo, crê nesse absurdo, e ela então se disponibiliza até poder ser morta, se fosse o caso, se José tivesse rejeitado a ela como esposa. Então Jesus diz que, será que eu encontrarei fé na terra? Porque o que eu ia dizer é o seguinte, como eu estava falando sobre a comunidade, é preciso ter fé, né? De acreditar naquilo que a gente não vê. É fácil nós acreditarmos naquilo que nós vemos, é fácil nós podemos acreditar naquilo que nós pecamos, que é material e nós podemos enxergar. O difícil e absurdo até, e está na impossibilidade, é de algo que nós não vemos, de um ser que nós não vemos, e de acreditar que esse ser nos ama, que ele está presente na nossa vida conosco, caminhando conosco. Maria teve esse insight, teve esse pensamento positivo, não no pensamento positivo como nós temos hoje, né, de pensar positivo, não é isso não, mas na positividade de se dispor, de ser receptiva à palavra que lhe foi dada, de que nela geraria alguém que seria uma bênção para a humanidade, alguém que traria essa nova ponte, né, essa ligadura entre o homem e Deus. Eu creio, eu penso, quando eu estudo e eu vejo a separação de Deus lá no Jardim do Éden, quando se afasta e ele expulsa Adão da sua presença, e parece que não tinha mais jeito, porque ele expulsou, primeiramente o homem tinha esse contato com Deus ali, esse relacionamento, e Adão é dispensado, é afastado desse relacionamento. E eu creio que quando volta e vem Jesus, ele que faz essa ligadura, né? Ele que religa, no caso, esse afastamento, o homem torna-se a estar em comunhão com Deus por causa de Jesus. E Maria então, ainda na sua infância, porque ela era jovem, ela então entende isso, esse absurdo, ela crê por ser absurdo, de que dela viria esse Salvador do mundo, essa pessoa que ligaria novamente. Para Deus nada é impossível. Muitas vezes, eu volto a dizer, nós queremos coisas que não nos serão dadas. Deus não vai dar muitas coisas que nós queremos. Mas o que é mais importante é que nós possamos ver essa disponibilidade, essa receptividade de Maria numa palavra impossível, num algo muito maluco, em algo muito absurdo. Sobre ti descerá o poder do Altíssimo, a sua presença como uma sombra, e você então vai gerar algo que vai ser uma bênção para o mundo, né? Então ela gritou, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou para essa humilde pessoa. Aí as Marias do mundo, os José do mundo, todos os Josés, né? As Marias, e que humildes e não soberbos, que Deus então se atenta. Para Deus nada é impossível. Isso é absurdo, Geraldo. É absurdo. Eu muitas vezes questiono, é absurdo. Mas quando você vai vendo os textos, vai lendo e você vai vendo, é só sua disponibilidade, é só a sua receptividade àquilo que foi deixado para que nós pudéssemos ler com o entendimento espiritual e também racional. Muito racional também tem que ser. E adorar em Deus em espírito e em verdade. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana, o mês que se iniciou, nesse frio danado que está, né, nesse domingão aqui, mas que você se alcance, onde você estiver, essa receptividade, essa disponibilidade de Deus do impossível. Deus do impossível, que para Ele nada é impossível. Então Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.